Olá, gente, muito boa noite. Tô eu aqui, Igor Rodrigues, com Fernando Góes e Aliaque Pereira. Boa noite, Igor. Boa noite, Aliaque. Boa noite, Góes. Boa noite a todos Igor. os presentes. Gente, tá no ar mais um programa, A Hora do Trader. Hoje a gente vai falar sobre tempos gráficos, né? Qual tempo gráfico utilizar. E a gente trouxe um convidado diferente hoje, que é o Fernando Góes, que é um cara que tem 52 anos de experiência na bolsa. E mais do que ninguém, eu acho que é um cara que traz a abordagem da análise técnica clássica, que aprendeu lá atrás, e ao longo do tempo ele viu a necessidade de se olhar outros tempos gráficos e ver que cada perfil, cada indicação, cada alvo é determinado por um tempo gráfico. E a gente trouxe hoje o Góes para poder passar um pouco dessa experiência e ajudar a gente no debate do tema. Exato. Não, você falou uma coisa que é uma verdade, porque eu peguei um mercado, quando eu lancei meu nome mesmo, assim, que eu saí do Didi, saí da tesouraria que eu operava, eu comecei a tradar, a gente estava numa tendência de alta muito forte, né? 2003, 2004 ali, entrando naquela compra que foi durar. E um dos segredos que eu tinha naquela época era não entrar no intraday. E a gente fazia muito mais swing trade, não, day trade era uma minoria que fazia. E eu evitava muitos violinos, eu acreditava na tendência e operava sempre o diário. Não gostava de entrar nem nos 60 minutos, que era o gráfico que normalmente eu entrava e tal. Porque eu via que o dinheiro estava ali, né? Porque a gente estava vivenciando uma tendência muito forte, a tendência de semanal e tal. E aí é a coisa do fractal, né? Depois a gente percebe hoje o mercado no diário, cara, é difícil. Primeiro que você não vai conseguir ter trades todo dia, né? Você tocou num ponto interessante. Quando eu comecei, eu fazia day trade, mas eu olhava o gráfico diário. Eu acho que isso é uma passagem, né? Porque a gente acaba aprendendo a análise técnica. E a análise técnica, de certa maneira, se você não conheceu o André Moraes, se você não conheceu o Bo Williams, Fernando Góes, a geração mais recente das pessoas que ministram cursos sobre análise técnica, ela era passada pra gente. A análise técnica era um gráfico diário, apresentado, e aquilo ali era o espelho do que iria acontecer no dia, etc, etc. Isso me fez entender, ou até sentir dificuldade, que o day trade eu olhava apenas o gráfico diário, né? Aliaque, com você foi a mesma coisa? O que você pode trazer para a gente a respeito de tempo gráfico? Como é que você começou e como é que o que ele fez mudar para entender que existiam outras vertentes, outros cenários que podiam ser abordados? Bom, tá aqui duas pessoas que me ajudaram no início, né? Fernando Góes, Igor Rodrigues Luiz, meus professores lá atrás. E uma das coisas que mudou muito foi, antes eu sempre achava que o tempo maior mandava nas operações, mas na verdade tudo se inicia hoje, para mim, no gráfico de um minuto. O mercado só despenca mais 1.000, 5.000, 10.000 pontos, porque alguma coisa começou no 1. Sempre vai começar pelo 1 minuto. Então hoje na minha cabeça é diferente, hoje quem manda é o tempo gráfico menor. Mas dentro disso que a gente estava conversando, tá aí talvez o grande segredo do mercado, não seja só atuar, o gerenciamento de risco, o emocional, o consciente, o subconsciente, mas saber qual é o tempo gráfico que está mandando e aonde cada tempo gráfico dentro do seu perfil se encontra. Se ele se encontra num suporte, em uma resistência, se ele tem projeção ou se ele já cumpriu a maior parte da projeção para entender se pode surgir uma exaustão. E isso me deu um horizonte completamente diferente. Hoje eu consigo atuar de uma forma muito mais clara, sem o compromisso do tempo maior. Então, poxa. Exato, acho que essa coisa do... Que assim, na verdade o tempo gráfico manda, mas ele vai apanhar dos menores, né, alguma hora. E quando você tá no day trade, principalmente vocês aí que ficam muito... Eu também, hoje em dia, né? Mas realmente, os 60 minutos só vai mudar de compra para venda se o 15... né, vier bater nele, que só se o 1 tiver batido no 5 e por aí vai, e aí é a beleza da história, né? É isso que as pessoas talvez geram de confusão nas suas cabeças, né? Hoje, por exemplo, o Paco citou um exemplo ali que teve um colega que pediu para o Kim analisar o semanal para fazer o scalper. Isso deixa o cara completamente... na minha opinião, assim, desfocado, porque assim, o curto prazo precisa de tão pouco para se movimentar, e às vezes a gente quer fazer day trade, quer fazer swing, mas de verdade a gente não sabe no que se apoiar, no que
a gente deve se agarrar? Qual a verdade que a gente tem que tomar para si como verdade verdadeira? Me veio uma coisa na cabeça que você falou agora que é interessante, que talvez o tape reading seja um tempo menor ainda do que todos que a gente vê, né? Então, de repente, você está vendo 1 minuto, mas você está vendo que o cara no book está enchendo, está tomando aqui, que você está vendo um tempo ainda menor, né? A mudança. Você acha que dá para considerar que, de repente, o tape reading é um fractal menor do que 1 minuto? Nem sempre, porque às vezes a consolidação vai durar bastante tempo, mas muitas vezes a gente sempre está falando numa coisa que eu aprendi, e assim, eu tenho orgulho de falar isso, porque eu fui o primeiro a aprender com o Bo, quando ele me apresentou e falou assim, que tempo é fractal. Eu falei, porra, que porra é essa? Tempo é fractal? Ele, não, fractal é aquela figura, aquela forma onde você, dividindo ela em mesmas formas, você sempre vai ver a mesma coisa. Eu falei, como é que é? Falou, pensa no gráfico diário, ele se movimenta fazendo topo, teste de fundo, rompimento de topo. Ou topo, teste de fundo, teste de topo, rompimento de fundo. Ou consolidação. Eu falei assim, pensei. Aí ele me apresentou para mim, então, isso é um fractal. Se você olhar 1 minuto, o 5, o 60, o 15, você não vai ver as mesmas formações? Eu falei, sim. Ele falou, então, dentro de uns 60 minutos, você tem todas as outras representações em escalas menores. E foi aí que começou a abrir um grande leque na minha cabeça, e aí deu a possibilidade da gente fazer o quê? Começar a olhar o mercado e falar, olha, isso que eu tenho como verdade, talvez se eu olhar em uma maneira menor, eu consiga ver antecipando pontos, antecipando saídas, visualizando um alvo de tempo grande, mas pegando a entrada num tempo pequeno, e aí começou a tudo fazer mais sentido para mim. E aí depois o Kim aprendeu comigo, porque a gente está mais junto, e você veio conhecer o Bo, e também te apresentou dessa maneira, e no meu modo de entender, a gente hoje visualiza o mercado de uma maneira mais limpa, mais real, porque a gente consegue entender que não é necessariamente porque um tempo está dando rompimento de topo ou rompimento de fundo, que o preço vai subir ou que vai cair, e sim, às vezes ele está fazendo aquela ação para chegar numa resistência, chegar num suporte de um outro tempo gráfico, né? Então, assim, a questão do tempo gráfico, ela se torna tão importante, porque, assim, às vezes você quer fazer swing trade, mas está olhando o gráfico de 1 minuto, e aí se o minuto rompe o fundo, você já quer estopar. Ou, da mesma maneira, você está vendo um rompimento de tempo diário, mas não quer pagar o stop do fundo do gráfico diário. Então, essa confusão faz com que você não acerte o seu gerenciamento de risco, e até mesmo você não tenha noção de quanto tempo você vai ficar posicionado, o que realmente você quer com aquele trade, né? A ideia de você ter o tempo gráfico em termos operacionais, saber o que é realmente um tempo gráfico, o que você pode esperar dele, proporciona você saber, além de risco, retorno, tamanho de alvo, tamanho do stop, quanto tempo, em média, eu vou ficar posicionado, correto, Kim? Exatamente. Essa dificuldade de colocar o stop no lugar certo, eu acho que é o maior desafio. A maior parte da galera quer buscar o alvo grande, mas às vezes não quer tomar o stop onde tem que estar. Então, saber o que você está fazendo para aquele tempo gráfico, adaptar o seu modelo de operação dentro daquele tempo gráfico é o ideal. Agora, o grande desafio realmente é seguir isso ao pé da risca. Às vezes a falta de estratégia, a falta de disciplina para seguir essa estratégia faz com que você, no meio do caminho, eu sempre falo na minha sala, eu vejo que a galera entra na operação às vezes, volta 1,5 ponto, 2 pontos no dólar, estou falando de scalper, né? Focado no gráfico de 1 minuto. O stop está lá, mais 6 pontos para cima. Kim, tô saindo, já morreu antes de tomar o tiro. Escutou um barulho lá na esquina, você já caiu duro aqui. Então, quando você entrou na operação, você topava colocar aquele stop. E, de repente, no meio da operação, dá um calorzinho ali e acaba voltando. Esses dias a gente teve uma operação que por 0,5 ponto não estopou e depois ela cumpriu um objetivo bem bonito, diga-se de passagem. E o saldo remanescente da operação produziu 22,5 pontos de lucro. Então, por 0,5 ponto não tomou stop. E aqueles que têm mais ansiedade, etc, acaba aqui no meio do caminho, acaba abandonando a operação. Então, ter filtros, saber que o mercado possui ruídos e não necessariamente ele desconfigurou um determinado padrão antes de perder um fundo ou um topo, romper um topo, é bastante importante, né? Isso aí tem acontecido muito, esse negócio do 0,5 ponto que você falou.
Eu até brinco dos anões do home broker, né? Que uma volta e meia tem o objetivo para chegar tá em tal ponto, ele fica pouquíssimos pontos antes, 5 pontos do índice, ou 1 ponto do dólar, né? Ou então o teu stop, né? Ele vem buscar, vem meio ponto abaixo do teu stop, te estopa e vai. Exato. Mas volta e meia acontece isso, né? Volta e meia, também por meio ponto você não estopa e o trade vai longe. E acontece esse tipo de coisa. Não é tão comum, esses dias aconteceu comigo e é um exemplo bem interessante. E também acontece às vezes de chegar a meio ponto do gain, na operação do stop gain, né, e voltar. Então, Exato. Principalmente a gente que está ali na alta frequência, né, vai rapidinho e acaba voltando e aí movimentos mais curtos acabam produzindo esses ruídos. Mas aonde colocar o stop é fundamental. Bem, eu queria agora mostrar minha tela aqui. Pessoal que puder ver aí, eu acho que quando a gente pensa em tempo gráfico, o maior conceito que vai aparecer pra gente, ele se chama isso aqui, né? Você dentro de uma perna de tendência de alta com uma perna de correção, você tem um negócio que Elliott falava pra gente, que é o fractal 5-3, onde dentro de uma perna de alta você vai ter 3 ondas ascendentes. E para que venha a perna de correção, você tenha 5 ondas ascendentes e 3 ondas na perna de correção, né? A parte, quando a gente pensa em tempo gráfico, ela está visualizada nessa figura. Se vocês conseguirem entender quais são as reflexões que trazem essa figura para a gente, ela é muito importante, né? Então, assim, quando a gente volta no tempo, a gente vai trabalhar com a hipótese que o mercado se repete. Então, vermelho sempre vai ser vermelho. Ele vai se repetir ao longo do tempo, até o infinito, ou até a lua, como diz o mestre Bo. Mas o verde, ele vai estar sempre dentro dessa formação. O que isso significa, né? Que, para mim, assim, no começo, quando eu cheguei à conclusão do que era tempo gráfico, o que era fractal, eu não tinha muito como que eu vou falar, as opiniões formadas do que poderia acontecer quando eu estava comprado dentro de uma tendência, ou quando eu estava vendido dentro de uma tendência, né? E aí, quando eu aprendi o termo fractal, foi quando me veio a maior reflexão da minha vida e o que me ajudou bastante ao meu sucesso no mercado, que é entender, baseado no fractal 5-3, onde Elliott fala pra gente que o mercado, dentro de uma perna de alta, ele vai fazer 3 pernas ascendentes, ou seja, onda 1 para cima, onda 2 na correção, onda 3 para cima, onda 4 na correção, onda 5. E aí o fractal 5-3 é 5 ondas para cima e 3 para baixo, onde ele vai fazer agora a parte de A, B e C. Com essa definição, eu cheguei à conclusão, guys, que eu mesmo estando posicionado numa tendência de alta, o meu tempo menor poderia romper um fundo sem me trazer transtornos. E aí eu comecei a acreditar mais na duração das tendências e entender que romper um fundo é natural. Não necessariamente é um cenário de stop, não necessariamente é um cenário onde eu preciso vender, iniciar uma posição de venda. Desde que eu entenda em qual gráfico eu estou operando. Claro. Então, essa é a maior reflexão que vocês vão ter que fazer. Entender que o fractal 5-3, apresentado por Elliott Wave, nas ondas de Elliott, né, ele nos apresenta a situação que dentro de uma tendência de alta, você vai poder ter um tempo gráfico rompendo o fundo, ou até mesmo rompendo o topo, na questão inversa, que seria o preço cai, ele cai para fazer a perna da tendência e sobe para fazer a perna da correção. Supostamente, quem está vendido vai esperar que venha outra perna de tendência. Mas dentro da perna de tendência vai aparecer o quê? Vai aparecer sempre 5 ondas a favor da tendência primária e 3 na correção. Isso me fez entender que não necessariamente romper topo ou romper fundo era um ponto de venda ou ponto de compra. Me fez eliminar muitos ruídos das minhas operações em termos de falar que o mercado me violinou. A violinada está aqui, né? O colega que fala assim, Igor, o mercado me violinou. Por quê? Porque ele está iniciando compra num rompimento de topo. Porém, aonde é que está saindo esse rompimento de topo, né, Góes? Esse rompimento de topo,
ele é apresentado muito próximo da retração do preço, onde naturalmente naquele tempo que está em tendência de baixa, isso aqui seria uma resistência. E aí você compra a resistência dentro de uma tendência. Então, basicamente, quando a gente vem trazer para vocês a proposta de tempo gráfico, quais são os que eu devo usar, a gente tem que ter a linha de raciocínio que é essa que eu estou apresentando. Que um tempo gráfico, mesmo dentro de uma tendência de alta ou baixa primária, ele vai poder romper topo ou romper fundo sem que mude a tendência primária do gráfico. Kim, você concorda com isso? Eu acho que isso aí é perfeito, né? Não tem nenhuma vírgula a mais para acrescentar, nenhum ponto, nenhum adendo a se fazer. Aí dentro disso vem a pergunta do colega, como se posicionar pelo tempo menor para buscar o alvo do tempo maior? O que você acha disso, Góes? Eu acho que a parte da entrada é a mais fácil, né? Porque, na verdade, o que você procura é justamente isso. Você sabe que ali, você está procurando uma onda 3 no 15 minutos, por exemplo, e você entra nos 5 minutos, e você vai entrar numa onda 3 menor, que na verdade tem um stop de 5 minutos, com um stop menor, para buscar um alvo de 15, e assim maximizar o teu risco de retorno da operação. Eu acho que a parte da entrada é justamente, eu acho que vocês fazem todo dia, o que eu faço sempre também. Eu hoje trabalho muito, principalmente no índice, com um tempo gráfico, que é até interessante porque ele varia, 34 negócios no índice cheio. Quando o mercado está largado, isso demora às vezes 3 minutos, às vezes ele chega a demorar 4 minutos para fechar um candle. Quando o mercado acelera, ele demora às vezes 1 minuto. Ele começa, então, tipo, de repente o FICUB começa a dar mais entrada. Então eu gosto desse 34, tipo, eu sei que eu estou olhando o índice cheio, que é o que manda, onde os contratos são maiores, só que eu estou sempre olhando para o 15, então o valor que eu dou para a entrada dele, quando o 15 está a meu favor, ou eu no caso uso ele para substituir do 1 ao 4. Eu deixo o mercado decidir se eu estou olhando para o 1 ou se eu estou olhando para o 4. Se o mercado está bundão, está largado, não tem muitos negócios, eu estou lá mais para o 4 do que para o 1. Se o mercado entrou tendência, começa a fazer muito negócio, ele vira mais 1 minuto. E eu fico com 15 sempre me baseando justamente para isso. Eu quero operar o 15, mas eu quero entrar com um risco do 34 ticks do grande, que é mais ou menos aí entre os 5 e 1 minuto e tal. Acho que vocês fazem isso o tempo todo, né? De tentar maximizar o risco-retorno, diminuir o risco, olhando um tempo menor do que o que vocês estão vendo a tendência principal. Quando a gente fala em mudança de comportamento, né, é exatamente a pessoa pensar o seguinte, sempre dentro de uma tendência, seja ela em qualquer tempo gráfico que ela esteja olhando, ela vai ter uma perna ascendente, que é a perna da tendência, que é a maior, é a mais direcional possível, a que tem mais força, e a perna de correção. Para que o preço ele mude de comportamento entre perna de tendência e perna de correção, existe o ponto onde as linhas se unem, fazendo a mudança. Essa mudança é uma reversão tempo gráfico, onde o preço vai ter que romper um fundo, caracterizando a mudança de comportamento, onde o preço vinha subindo e agora ele vai passar a descer. A observação nossa de comportamento de preço, ela vai mostrar assim, se você olhar, por exemplo, aqui eu vou mostrar a tela do gráfico, CROT 3, que veio uma sugestão de um colega, né? O gráfico diário da CROT 3, ele é muito claro, né? Quando você passa a olhar para ele de maneira que você vai olhar apenas o gráfico diário, não tem outro sintoma, ao não ser ver perna 1, perna 2. E aí ele está lançando a 3, rompendo o topo. Uhum. Tudo bem. Mas o que você tem que entender nesse gráfico para que te ajude nas suas operações? É você entender algo assim, que para que o preço começasse a subir, no fundo vai haver uma mudança de comportamento. No topo vai haver uma mudança de comportamento. E no fundo, novamente, você vai ver isso. Transplantando essa visualização de gráfico diário para um 15 minutos, aqui no caso, a gente vai chegar a essas conclusões aqui. O que é esse movimento? Reparem. Vocês vão ver aqui, a grosso modo falando, deixa eu tirar um pouco dessas informações aqui, ver se dá mais certo. Reparem só. Aqui. Vamos pegar aqui para ficar mais claro. O preço vinha caindo, certo? Lá no gráfico diário. Caiu. E agora ele subiu e o diário caiu.
para depois falar, olha, estou subindo de novo, estou rompendo o topo, vou me embora na tendência, tá certo? Que é algo assim. Então, aquela formação em vermelho que a gente marca no gráfico diário, dentro de um 15 minutos, dentro de uns 60 minutos, ela vai ter uma visualização diferente. O que é perceptível aqui nesse gráfico? Que olhando por um tempo menor, você vai conseguir ver a formação de linhas de tendência, ou seja, canais onde o preço vai se movimentando para que forme a perna da tendência de alta ou até mesmo a perna da tendência de baixa agora. E a mudança, o rompimento dessas linhas de canais vai gerar a expectativa de continuidade ou de término do movimento atual. Então é importante, quando a gente pensa em tempo gráfico, ter essa visualização. E eu percebo que o pessoal não olha o mercado assim. Ele acha que o mercado sobe ou desce por simples acaso. Ah, por que caiu? Por que caiu? Por que subiu? Ah, porque ele estava subindo. E na verdade, se você estiver atento, por exemplo, na CROT, eu vou dar um exemplo de linha de raciocínio. Não quero saber se eu peguei ou não. Mas imagina que eu tivesse observado na CROT a perna 1 para cima. Imagina que eu falei, olha, estou vendo uma perna 2 na CROT. O que eu quero ver na CROT? Eu quero ver mudança de comportamento. Eu poderia ter traçado uma linha de tendência, onde ela formou um canal de baixa, e eu tenho topos de mesmo nível, fundos de mesmo nível. O rompimento do canal é uma indicação que mudou o comportamento do preço. E aí você passa a ter novamente vermelho entrando em vigor. Uma coisa que me vem também muito à cabeça, não sei se vocês param para pensar nisso ou já pensaram, voltando aí pra gente aí, sobre a onda 1 em si, né? Porque normalmente a onda 1, ela é, até que prove o contrário, um repique que você quer continuar operando na tendência, né? A onda 1 é uma oportunidade de venda, por exemplo, na maioria delas. Agora, é muito importante olhar para os topos principais anteriores, né? Na minha opinião, essa onda 1, quando ela chega ou passa um topo anterior, ela se transforma em onda 1, na verdade. Exato. Até ali ela era um repique só. Então, que é uma maneira diferente um pouco do que olhar pelo canal, o comportamento, né? Então, por exemplo, aconteceu isso no mercado de A a Z. O Ibovespa, quando começou a subir, eu procurei venda. Até que ele tocou e passou um pouquinho o topo anterior. E isso vale para Petro, vale para Bebas, vale para N papéis, que aquela onda 1 que a gente procurou venda, de repente a gente tomou um stop. Não, a gente vai vender na tendência, o que eu falo de levantou, cortou, de subiu, levantou, cortou na casa da baixa, ou caiu, comprou. Eu vou tentando, vou acreditar na tendência, acreditar no repique, até que essa onda 1 chegue ou passe um topo claro anterior. Um detalhe clássico, né? Quando o mercado vem caindo, a ideia é que se ele for continuar caindo, ele só vai se retrair 60%. Então ele não vai atingir. Quando o mercado ele vem e mostra força e vai até 100%, ou seja, nivela o topo, ou até mesmo ultrapassa o topo anterior, você tem a mudança de comportamento em relação ao que vinha acontecendo. Exato. É a quebra do canal de baixa do gráfico diário, por exemplo. Exato. E aí você já começa a pensar, bem, o gráfico diário mudou o comportamento. A partir daí você já está liberado para pensar, ele só vai vir testar o fundo. E é essa hora que você de repente desce um fractal também. Exato, porque aí você sabe que ele está testando o fundo. Rompeu o canal dizendo que vai voltar a subir, é a hora de entrar. Então assim, as pessoas não conseguem ou aprenderam de uma maneira muito simplista o que é análise técnica, não dando valor a todos os fatores. Então assim, se você olhar o gráfico de 1 minuto, o 5, o 15, o 2, o 3, o 10, o 30, até o gráfico mensal, você, sendo criterioso, você vai poder chegar no gráfico e olhar exatamente como que as velas de cada gráfico elas se comportam. O que significa? Uma vela ela abre aqui embaixo, fecha aqui em cima, uma vela cheia. Na vela seguinte, muitas vezes você tem um retorno até a metade dessa vela, e ela estoura para cima de novo. Se você olhar uma vela aqui, outra aqui, o que fica no meio, guys? É um teste de fundo. Claro. Ou seja, o preço subiu, teste de fundo, rompimento de topo. Que é uma coisa muito clássica do Boca, que é aquele. Por isso que ele gosta do gráfico TIC, do Mini, que tem 17 segundos. Tudo é onda 3, né? Que na verdade um sinal de fundo, um candle com uma ação maior. Todo fundo recebe seu teste. É uma onda 3. Desde o gráfico de 1 minuto,
ou o quanto você puder dividir as negociações em escala de tempo e preço, você vai ter o preço subiu, ele negociou mais embaixo. Aí ele subiu um pouquinho mais. Ele já fez fundo, teste topo, teste de fundo, rompimento de topo. Dá 3. Em uma escala menor. Claro que quando a gente visualiza isso em tempos menores, fica muito difícil você conseguir extrair valor disso. Porque, poxa, às vezes você está lá com a Petro, gráfico de 1 minuto. Eu vou comprar o gráfico menor que 1 minuto. Às vezes está falando de 3 centavos. E é o spread, né? Exato. Aí você não tem como extrair valor disso. Mas a partir do momento que você consegue visualizar uma formação onde você consegue identificar o princípio de um movimento, que esse movimento já consegue fazer para você fazer sentido, ou seja, financeiramente já vale a pena eu entrar ou sair, você tem uma vantagem. Você vai entrar antes, vai saber o que o preço tende a fazer antes das pessoas que estão esperando o rompimento de topo. Claro. E esse é o grande lance, né? As pessoas não conseguem identificar na análise técnica ou trazem para a análise técnica uma conjuntura onde é só uma coisa. E a análise técnica é muito diferente de ser uma coisa, um único padrão. São diversos padrões, em diversas expectativas, diversas configurações de tempos, cada uma sugere um risco-retorno diferente, e isso acaba fazendo com que a gente, muitas vezes, ache que entrou mal, saia cedo, antecipe um sinal que não era o correto, e saia de uma operação antecipadamente porque houve um rompimento de fundo, mas não necessariamente virou a tendência, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, né? O cara chega, Igor, dá uma olhada nesse gráfico diário, e o cara está me mostrando o que eu vejo nos 60 minutos. E aí é claro que como ele está olhando o conceito de tempo gráfico de uma maneira equivocada, é capaz de no meio disso aparecer um rompimento de fundo de 15 e tirar ele do jogo. Porque ele não consegue identificar a questão, por exemplo, que existe um número mínimo de velas para você caracterizar que esse é de um tempo X ou isso é de um tempo Y. Eu queria fazer uma pergunta para o Aliakin, e aí o Aliakin traz para o Góes depois a questão. Vocês consideram uma quantidade de velas específicas para considerar que um tempo ou outro está dando rompimento ou não? E o mais importante, as pessoas sempre ficam vidradas com isso. Eu já sei a sua resposta, claro, mas as pessoas não sabem. A pessoa tem que ficar contando vela? Perfeito. Para mim, o mercado ele é muito objetivo até pelo impacto visual. Você olha para um gráfico, ele está ou ascendente ou descendente. Ele só se torna duvidoso para mim, ou seja, a minha análise, o que eu acho do mercado só se torna subjetivo nos movimentos de reversão de tendência. E é aí que eu, particularmente, espero que o mercado tenha um mínimo de tamanho entre uma onda, que eu vou chamar de onda 1, ou de onda A para baixo, por exemplo, e depois disso uma onda 2 ou uma onda B para cima, por exemplo. É nesse momento que eu, particularmente, tento transformar a minha análise em relação ao mercado que passou a gerar um ponto de interrogação para mim, ele está duvidoso, e aí eu olho o tamanho de movimento. Depois que ele já está em tendência de baixa, eu não me preocupo em contar candle. É topo e fundo descendente, vai cair, é olho fechado a favor da tendência, chega na média, é oportunidade, perdeu o fundo é oportunidade. Claro que a venda da média é muito mais interessante, que você tem uma relação risco-ganho melhor, um potencial maior de alvo. Mas eu criei essa regra para que nos momentos de reversão de tendência eu consiga filtrar melhor essas reversões. Para mim tem que ter no mínimo 13 candles entre uma onda de subida e uma onda de descida, uma onda de descida e uma onda de subida. Se não tiver isso aí, eu entendo que naquele tempo gráfico que eu estou analisando, não é uma reversão de um tempo maior. Suponhamos que eu encontre isso no gráfico de 1 minuto. Se não tiver essa quantidade de velas, eu vou considerar um micro pivô. Provavelmente, se vocês fizerem um backtest, eu já fiz, vocês vão encontrar várias situações onde num movimento menor ele acabou falhando. Ele cai um pouquinho, depois volta, e aí faz a perna maior do tamanho que eu quero. Então eu desconsideraria aquele ruído primeiro para ir montar o meu pivô. Góes, o que você faz com relação a isso? Você tocou num ponto no comecinho da tua fala que pra mim é o essencial, cara. É uma coisa visual.
que realmente eu uso um pouco... Né? É costume, eu uso um pouco de simetria, que eu tenho mania de ombro, cabeça, ombro, então muitas vezes eu não tenho 13 candles, eu tenho menos, só que eu tenho uma simetria em relação ao movimento que teve na esquerda, que está se repetindo, eu já considero. Eu sei que tá entre 13 e 17 candles o padrão de Fibonacci, de número de barras. Fractais, né? Exatamente, que é tudo uma derivada do 5-3, é tudo derivado do que a gente acredita, tanto do Fibonacci para retração, quanto do Fibonacci para projeção, quanto do própria teoria Ficube, teoria do Elliott, tudo está aí. Eu acho que o correto é ter em torno de 13 e 17, mas é claro que o mercado tem a mágica, a parte mais legal do mercado financeiro é a parte humana. O mercado não é matemática, é óbvio que você naturalmente naturalmente vai ter lá um padrão de 7 candles de uma maneira no diário que você vai considerar, porque no teu olho aquilo tá, né, de repente uma barra muito grande que faz o tamanho de Fibonacci, enfim. Então, assim, realmente eu acho que não precisa contar os candles, embora na grande maioria das vezes seja de 13 a 17 e quando tá perfeito mesmo, quando realmente é aquele mercado que eu chamo de eyes e eyes, né, quando você recebe um eyes e eyes, porque você tem que ir, que é o famoso, né, se for de compra, se cair, quero perder, ou se for de venda, se subir, quero perder, aquele que tu tem que entrar. Na compra, se eu vou comprar e se cair, acabou, eu quero perder, exatamente. Perdido. Quero perder, exatamente. Dá pra ficar sem os dentes da frente, mas não... Exatamente. Prefiro perder dinheiro do que não entrar aqui. A gente tem falado bastante isso, dando ênfase pro pessoal na sala lá, que é a seguinte, essa condição, a gente fica sem a carenagem toda, que pode cair os dentes da frente, mas deixar de fazer não pode. Não pode, porque, não pode. Estatisticamente falando, é muito provável que dê certo. Esse é um ponto que eu que gosto de poker lembra muito, né? Porque assim, você tá num torneio, não sei o que, recebeu, o cara tá no Big Blind, o cara entrou, o outro pagou, não sei o que, você olha na tua mão, eyes e eyes, all in. Óbvio que o cara vai pagar de dama-dama, de rei-rei, de 3 e 3 e vai fazer uma trinca, vai fazer uma sequência, mas cara... Se você não vai dar all-in com as IAs, então tu não sente na mesa. E a gente recebe as IAs toda hora. E, inclusive, eu acho que a proporção, o isolamento da sorte, né? O mercado ele é mais fácil, ele é melhor, ele depende menos da sorte até do que... Agora, é humano, né? Antes de ser matemática, ele é humano. Então é óbvio que todo padrão falhará. Mas é isso, eu acho que não precisa contar. Para mim é muito visual, são 20 anos vendo isso. Até o conceito de fractal 5-3... tão matemático assim, vem de agora, mas quem já fez um curso comigo com o Boa sabe o quanto as análises são totalmente iguais, como eu sempre contei onda 3, e aquilo ali pra mim era importante, como a gente se identificou nisso. E outra coisa que eu tava, sei lá, me veio à cabeça também, muitas vezes eu tenho repetido isso diversas vezes nas análises, aqui no Batalha do Século e tal. O papel tá dando um repique, por exemplo, essa onda 1 aí dos bancos, do mercado como um todo. No day trade, é compra, mas no swing eu não me posiciono. Então assim, ó, vamos aproveitar essa onda 1, vamos, no 15 minutos, nos 5 minutos, e zerar no mesmo dia. Agora, eu só vou entrar no diário para ficar posicionado quando semanal, e fica muito quando ele fácil. Corrigir essa onda e entrar na onda 3 aqui. Então eu não vou comprar um novo fundo e eu não vou comprar a onda 1. A onda 1 eu compro ela no intraday. Ou se eu tiver uma onda 1 de 15, eu posso comprar ela no 1 minuto. Por aí vai, né? Essa analogia, essa abordagem que a gente está trazendo para vocês, ela visa facilitar a vida de vocês no seguinte momento. Quando você tem uma condição, você tem que pressupor o que o mercado vai fazer. Então, por exemplo, o Coé salientou que grande parte dos ativos tem uma onda 1 escancarada para cima. Se eu olho para o mercado e eu acredito que essa onda 1 é real, que o mercado é de alta, eu tenho que supor agora, então, que ele só vai testar o fundo. E no teste de fundo, eu tenho que estar atento para saber qual é o canal que ele vai romper para dar o meu start. Para falar, olha, estou indo de encontro àquela ideia que você tem, que é onda 1, onda 2 e estou lançando onda 3. Se você quiser, dá para mostrar o Ibovespa aí, até para o pessoal ver. Vamos mostrar aqui o Ibovespa no gráfico aqui. Dentro disso, a gente pode adotar outra pergunta que teve no chat, que a dificuldade é onde colocar o stop. Se vocês acham que colocando, por exemplo, um stop de 1000 pontos, seria ganho na certa, porque aí você teria ao longo do dia grande chance de não ser estopado e acabar vendo a sua operação indo a seu favor. Um exemplo no índice. Eu acho que o stop está totalmente relacionado com o quanto você visualiza do ganho. Concordo com você. Se você tiver 3.000 pontos para ganhar, que eu acho que é swing, né? Não tem problema nenhum, botar 1.000 ou até mais. Estou com o gráfico diário do Ibovespa na tela. Góes, o que você ia fazer o comentário?
Então, eu acho que aí tem várias coisas interessantes que a gente já comentou aqui. A primeira tá escancarado que a gente não só não fez novo fundo na pernada de baixa, né, como a gente chegou e até passou um pouquinho, para dizer que chegou mesmo, no topo anterior, certo? Né? Até agora ele fez o quê? Ele corrigiu nas médias. Corrigiu em poucos candles, inclusive, né? E essa média eu acho que tem um detalhe importante, que é a retração dentro daquilo que Charles Dow falava pra gente. O preço retrai entre 50 e 61,8. Entre metade e 2/3 do tamanho da onda 1. Exato. Então, assim, essa é a formação legal, né? Então, vamos pensar juntos aqui, só para vocês entenderem aonde a gente quer chegar com a história de tempo gráfico. Você vendo a possibilidade do mercado ter feito a onda 1, que o Góes chamou atenção, porque a gente tem topo mais alto que o anterior e fundo mais alto que o anterior, você pode estar trabalhando com a hipótese, olha, eu vejo no gráfico uma perna 1 para cima. Eu vejo isso. Olha, para mim o mercado não tem crise política nenhuma, então para mim é um mercado altista. Tendo em vista que essa perna destacada em vermelho é a perna 1, o que eu vou pensar assim, caso ele comece a cair? Que vai vir uma perna 2. Com a perna 2, eu vou usar a regra básica do mercado. Poxa, aonde é que tem de ser a perna 2? Eu vou falar, olha, entre 50% ou 61,8%, eu vou estar de olho numa possível compra. E aí eu estou lá visualizando. Quando o preço chegar nesse ponto, eu já estou me posicionando assim. Se houver uma mudança de comportamento de preço, eu quero começar a pensar em compra. É a hora de descer o tempo gráfico. Exato. E aí, assim, como você já sabe que você tem a onda 1 presente, e você sabe aonde tende a ser a onda 2, ou seja, 46.770, 46 mil, você vai fazer o quê? Vai descer o tempo gráfico e vai fazer assim, entre 46 mil, que é o ponto 1, e 46.700, eu sei que o preço tende a ter suporte. É isso que o gráfico diário te diz. Nessa linha, as duas linhas, é a região onde tem suporte. O que eu posso fazer? Eu posso ver nitidamente no gráfico que existe um comportamento para que ele viesse caindo. Uma linha de tendência. E ao mesmo tempo eu consigo ver depois, a mudança do tempo que fazia cair. E olha o que ele fez ali, uma onda 1 até o topo anterior, um pullback até o... E aí se vai, então, assim, né, cara? aí você vai falar, pô, mas não andou nada. Mas, bem, peraí, depende do ponto de vista. Porque, assim, eu posso ser o cara que comprei no teste de fundo, e aí eu já tô ganhando 2% na minha operação. Mas essa é a compra. Então, você pode se precaver e antecipar movimento. Não. Conseguir trabalhar dentro do eu acho legal trazer essa palavra do fractal agora, depois eu vou passar coisa rápida, que é justamente isso. O que a gente acabou de falar no diário está acontecendo aqui. O mercado, quando foi subir, fez um topo da mesma altura do anterior, chegou lá no topo. Quando retraiu, corrigiu entre 50% e 60%, né, do tamanho do movimento. E está gerando. Subiu, retrai 50%. Isso é fractal. Ou seja, o movimento que a gente vê no diário, a gente está repetindo aqui. E a gente quer entrar aonde a gente tem o início de onda 3 no 15, que é respaldado pelo diário, que depois vai virar do 60 e por aí vai. O que eu te pedi, Igor, é nessa perna 1 que o 15 minutos fez, ele estourou a LTTB, dentro do que o Góes falou, mudando ele. Jogar uma retração aí só para a galera ver que do mesmo jeito que o diário fez, de vir testar o fundo, aí você também conseguir imaginar aonde é que o preço iria provavelmente parar. A parte legal aí você já consegue, assim, aí perfeito. Reparem só que aqui também você tem uma perna 1 aqui. 5 minutos aí. E tem uma perna 2 aqui. Mas se preocupa com essa primeira e depois desce mais uma vez o tempo. Então, entendeu? Tudo começa nesse mesmo padrão. Mostra a primeira do 15, depois vai pro 5, depois vai pro 1. Aí a gente vai mostrar o conceito fractal na prática, no presente, né? No que a gente tem hoje no mercado. Olha aqui, ó. Esse é o cenário. Então, se você puxar a retração... Olha que lindo, cara. Você vai ver aonde o preço parou de novo. Por que não peguei esse trade? Dá até arrepio, né? Por que eu não peguei esse trade, cara? Então, assim, é sempre a mesma regra.
A diferença é como você está esperando, né? Porque as pessoas querem comprar o rompimento do topo do diário, querem comprar o rompimento do topo de 60 ou de 15, sendo que você consegue ver a mudança de comportamento do preço. Primeiro, que o preço, aqui no caso, né, ele vinha com uma linha de tendência, onde indicava o ponto, e aí várias regras. Ó. O que era resistência vira suporte. Então, assim, os fundamentos básicos, as premissas básicas da análise técnica, elas estão presentes a todo momento. O grande problema, no meu modo de ver, é que as pessoas, ao interpretar análise técnica, excluíram. Na verdade, voltando aí pra gente, na verdade, assim, é que existe várias vertentes. E a análise técnica clássica, ela complica muita coisa. Por exemplo, o excesso de triângulo, cunha, pá de ventilador e não sei o quê, e a galera fica se preocupando em ver o desenho. E o grande segredo é largar tudo isso, só a onda 3. Só preço. Né? E aí o cara conta 5, conta ABC dentro. E você vê que a gente falou do mercado inteiro aqui só em onda 3. A onda 3 no diário, que virou onda 3 do 15, do 60 minutos, que virou do 15, que virou do 5, que virou do 1. E isso vai se repetir o tempo todo. Vai ser assim amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem e assim por diante. Exato, sabe, né? Então, o que é legal nesse eu acho que é a grande coisa que eu... Consegue pôr pra gente, Luquinha? Que eu me dei bem com Boa. Que eu falava de pivô, nem chamava de onda 3. Aqui, ó, nesse exemplo específico do Ibovespa, a gente tem tudo ao mais pé da letra possível. Então, reparem só. A gente falou sempre que é onda 3. O que seria isso aqui num gráfico de 1 minuto, gente? Ó, subiu aqui, caiu aqui. Essa aí é bem Igor, né? Aí, ó, subiu aqui. Isso aqui é 1 minuto mudando a coisa. Mas qual é o padrão? Fractal. Sobe, quebra a linha de tendência e rompe. Então vamos fazer o seguinte, ó. Dentro desse gráfico eu vou marcar essa bolinha aqui. Só para ficar aqui. Vamos descer para 1 minuto. Tá certo? E agora eu vou voltar no tempo e procurar a bolinha que eu deixei aí. O minuto do Ibovespa, como ele não é um ativo negociado, ele só vai ter os pontinhos aí. Mas, pra gente vai ser interessante chegar até a bolinha. Tá? Olha a bolinha aqui. Será que parou no 618 também? Aí pensem o seguinte. O preço vinha caindo. O que ele formou? Linha de tendência. Quando a linha é ultrapassada, ela deixa de ser resistência e passa a ser suporte. Onde é que o preço parou aqui? Na linha de tendência. Se você puxar uma retração entre 1 para cima, 2 para baixo, olha exatamente onde o preço parou de novo. Ó. Aqui. Bem pequeno, tá certo? Eu posso interpretar de diversas maneiras. Mas o que eu quero dizer? Se a gente voltar para o 15 minutos, aquela bolinha é uma onda 3 de 1 minuto começando no gráfico de 1. Só que se você olhar um pouquinho para o lado, você tem novamente um teste de fundo. E aí o que é isso em um tempo maior? Né? Você vai ter agora, o gráfico fez 1 para cima, 2 para baixo, nesse padrão aí. Ó. Então, sempre vai ser isso, gente. Agora, eu não quero que vocês cheguem amanhã e falem, vou só procurar isso. Porque tem a questão da consolidação, do mercado mudando. Mas você tem um belo start para definir o que procurar no tempo menor. E aí vai ser os 5 minutos, no caso. Ó, procurar a bolinha agora pelos 5 minutos. Ó. Aí repara de novo. Será que a bolinha, né, fez o teste de fundo? Entendeu? É sempre essa jogadinha. Tá certo, gente? Então, assim, esse gráfico do Ibovespa, no gráfico de 15, no gráfico diário, é um gráfico pra gente dar curso. E o 60, ele já deu onda 3 pra gente? Provavelmente não, ele fez só a perna 1. Eu também tô achando isso. E nenhum é porque ele vem de novo todo. Na verdade, então, assim, na verdade ele tá na... se ele tem uma 3, ele é a mesma do diário, né? Exato. É a mesma do diário, então assim, ele pode, na minha interpretação, virar um triângulo antes, para depois definir o que vai fazer, e aí o estouro do triângulo vai iniciar o movimento do 60 para cima ou para baixo.
E aí ele tem um fundo que, teoricamente, nesse tempo, ele está proibido em romper, né? Porque senão ele danifica o diário, né? Ah, sim. Isso aí, Não pode perder aí de é jeito toalha. nenhum. Por isso que, assim, no final das contas, se você trabalhar com swing trade, Traz pra gente, é uma clara compra aí. Exato. Teu stop está bem definido, ele é curto em relação à projeção da... Sim, se a da perna onda, de onda 3 sair... Dá muito é o mais melhor que um para ponto, 3 aí de exato, relação então. risco-ganho. Gerenciamento de risco. E é um momento, né? A hora que o teu stop é curto, o objetivo é longo e que você tem as probabilidades a teu favor, nem que seja de 50%, 55%, não precisa ser de 80%. Só que você sabe que você vai perder muito menos que se você acertar e pegar a sonda 3. O nosso horário é curto aqui, Góes. Então eu queria pedir pro pessoal do chat bater um papo aí, se gostou, se tem alguma dúvida, pra gente poder ir direto ao ponto. Até porque a gente não pode se estender muito, gente. Vamos ver. Eu acho que tem um certo delayzinho também da hora que a gente fala até chegar lá. Góes, uma pergunta aí pra você. No poker a gente tem o blefe, certo? No mercado tem hora que dá pra vender ou comprar no blefe, no risco? Cara, no o mercado não tem blefe pra gente, seguidor de gráfico. Mas ele até pra galera do tape reading é blefe o tempo todo. Então, no pregão, que era o poker ao vivo, né? Porque se você vê hoje o poker online hoje em dia a galera tem blefe total, mais estruturado. Agora, a quantidade de blefe que você vê no tape reading, por exemplo, sim, que no pregão era muito mais usado, né? Até porque o poker ao vivo, ele é mais blefado do que o... Porque aí você tem o olhar do cara, você tem o comportamento físico, você tem os tells, né? De tremelique, piscar de olhos e tal. Então, com certeza a gente tem o blefe. Aliás, o gráfico também blefa contra a gente. Agora, não adianta você querer blefar o mercado, nunca, né? Então, essa é talvez uma das grandes diferenças entre os dois, né? Que você opera contra um jogador que você não pode passar o blefe nele. A não ser que você seja o Morgan Stanley. Dá pra você tentar entender história. se ele tá contigo ou não tá. Então, assim, você testa ele, você testa ele. Pouquinho. Opa, tô errado, não é agora. Que você faz muito, né? O boizinho de piranha ali pra se acertar. Com ele. Será que é agora? Puxa, não é agora, tomei história. Contratinhos pequenos. Tenta sentir se ele tá de bem com você ou se tá de mal. Tá de mal, sai fora. Ficou de bem, aí você vai pra cima, entendeu? É isso aí. Bem, galera, então acho que assim, não tem muito o que falar mais sobre isso. Eu acho que fica uma boa palestra para vocês conseguirem discernimento para avaliar as condições que vocês vão. Mas é impressionante como é simples, né? Como tudo é onda 3. Exato, e assim, as pessoas se pegam muito em detalhes, mas eu tenho uma teoria sobre isso. As pessoas procuram sempre um milagre, né? Então, assim, as pessoas que ao longo do tempo vieram se mostrando vencedoras, as pessoas que obtêm sucesso, elas deixam cair a máscara em relação a buscar o indicador perfeito, a fórmula mágica do sucesso, a facilidade, para entender que é tudo simplicidade e depende muito de quanto você aposta, em que condição você aposta, e não naquilo que a gente quer a facilidade. E a facilidade a gente não vai encontrar mesmo, viu, Guarda? Exatamente. Eu acho que, aliás, as pessoas se preocupam muito com isso, em vez de se preocuparem com a disciplina, com a cabeça no lugar, né? E sabendo que, obviamente, ali o trade é muito mais do que a leitura gráfica. A leitura do gráfico, quando você olha para o passado, é sempre perfeita, é impressionante. Não erra. Exato. Então, é muito mais isso. Agora, eu acho que a gente resume bem aí para o pessoal sobre o que a gente falou, que a gente, se não for ver no final das contas, a gente só pensa na onda 3, então é uma onda 1, uma onda de teste e a onda da tendência, que é onde está, a maioria das vezes, o dinheiro, onde está o gerenciamento de risco legal, o rompimento dos canais e que é tudo fractal. A gente fez aqui no presente, nas últimas candles do Ibovespa, a onda 3 do diário, que entra na onda 3 do 60, que entra na do 15, o 60 ainda não está na segunda onda 3, ele só está na maior ali. E é isso, o mercado é isso. Eu queria fazer um convite pro pessoal também, porque assim, a gente vai iniciar um curso de formação de traders aí, o Team Clear todo aí, mais ativamente eu, Aliaque e Neto, e dando apoio pra gente aí, Fernando Góes, Bo Williams e Rafael Figueiredo, a gente resolveu montar o maior curso de formação de traders do Brasil. É muito legal. Porque a gente entende que ninguém mais preparado que a gente, ninguém com mais bagagem do que a gente, teria essa condição. E aí a gente levou essa proposta para a corretora Clear. A Clear topou financiar os seus clientes nessa empreitada, entendendo que todo mundo tem seus sonhos e a Clear quer ajudar os seus clientes a alcançarem os seus sonhos, as suas metas. Então, em novembro, gente, dia 4,
se o Luquinha puder mostrar a tela aí, vai começar um curso de formação de trader na Clear, tá certo? Para quem que é esse curso? Para os clientes ativos da corretora Clear, tá ok? Então, a gente vai estar aqui, passando no chat para vocês o link da página. Tá aqui um breve descritivo, onde você vai pôr o seu nome completo, e-mail, CPF, código de cliente Clear, porque é necessário ser cliente Clear. Embaixo tem toda a programação do curso. É um curso de 8 meses, né, Aliag? Perfeito. O que a gente separou para o pessoal em relação a esse curso aí? O que a gente considera extremamente importante, principalmente o que a gente utiliza. A gente não vai falar de nada que a gente não utilize, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou vendo ali que a aula 2 é no dia 11/11, né? E vai falar sobre teoria de Dow, suporte e resistência, linhas de tendência e fractal 5.3. Mas a gente vai passar teoria, a onda quebra além da outra, ou a gente vai mostrar realmente como é a forma que a gente vê o mercado, o que mudou na visão e faz com que a gente ganhe dinheiro? Mostrar o que a gente utiliza, o que funciona realmente e aquilo que serve pra gente. Não dá pra usar a teoria inteira. Uma das aulas a gente acabou de fazer, tempo gráfico e fractal. Exato. Então, assim, se você vê sentido nisso que a gente está falando, foram algumas das mudanças que a gente acabou fazendo na nossa rotina que transformou a gente daqueles caras que estavam aprendendo na batalha de ganha e perde, empata, para vir ser, vou até ser um cara não muito humilde. Viemos ser os tubarões do mercado em relação a vir para ganhar, não para entregar o nosso dinheiro. Não porque eu sou melhor do que ninguém, e sim porque eu não sou besta. A questão é bem essa. Então, assim, tá todo aqui no site que eu vou passar para vocês. A gente tem 8 meses de curso. Eu acredito que esse vai ser o primeiro curso de formação de traders, mas que na verdade vai ser a universidade do trader. Góes, você com 20 anos de mercado, você já viu alguma coisa disso? Não, acho que é muito legal a iniciativa. Eu vou estar presente também em algumas aulas aí, com certeza, ajudando o pessoal. E é isso, e a gente está montando esse time para isso. Eu acho que a ideia aqui do Team Clear é justamente criar essa comunidade realmente vencedora, que o legal é isso, né? Fazer, acho que é a maior comunidade, exatamente, de traders aí. E é o melhor time, tenho certeza absoluta disso. Aliás, estou presente desde o início e tenho muito de ter trazido eles, que a gente, né, já trocou muita ideia antes, até a coisa acontecer realmente. A gente já falou, né? Quando eu comecei, eu não tinha muitas referências dessa história de sala ao vivo, não existia isso. Uhum. Então, quando você ia pesquisar, você tinha a DVFN, aí você tinha, tem um cara lá na Ágora que é muito legal. Quem que era? Fernando Góes. Então, as minhas referências, e hoje a gente tá junto. Eu vivencio o sonho que eu tinha anteriormente, de falar, esse cara é fodido, eu quero ser assim. Uhum. E hoje eu tô aqui, do lado dele, me sinto muito bem recebido. E vice-versa, né? Sempre assim. Gente, então, postei no chat o link, é somente para clientes ativos da corretora Clear. Então, faça um convite para você, abra sua conta, venha fazer parte da maior comunidade de traders do Brasil, que é a corretora Clear. A gente se dedica ao máximo para tentar trazer o máximo de transparência, credibilidade e uma coisa importante, nós somos as pessoas que vão ajudar vocês porque nós temos os mesmos interesses. O meu interesse do Góes, do Kim, é ganhar dinheiro do mercado, não do seu. Cada um tem que vencer na vida, ok? Isso aí. Aqui é mais legal. Aqui é mais legal. Fiquem com Deus e um abração. Até a próxima aí. Obrigado aí pela presença. Valeu, gente. Góes, valeu, abraço. Gente, Igor, valeu, abraço. Gente, um grande abraço a todos vocês. Vamos fazer a chamada para a semana que vem, nós três juntos aí? Opa. Um grande abraço, esperamos vocês segunda-feira que vem. Valeu.